Olá, eu sou o Vitor e hoje nós convidamos a Mariama Fonseca para fazer barba, cabelo e bigode de Carolina, de Sirlene Barbosa e João Pinheiro. O quadrinho Carolina é um quadrinho da Sirlene Barbosa e João Pinheiro. A Sirlene é doutora em educação e o João Pinheiro é quadrinista. E esse quadrinho chegou para mim a partir de uma pesquisa sobre a mulher negra nos quadrinhos. A gente sempre procurou, dentro do site que é o Ladies Comics, falar sobre alguns temas que não são tão abordados nos quadrinhos. Falar sobre a mulher negra nos quadrinhos fez com que a gente percebesse que existem poucas personagens negras de destaque. Quando eu encontrei Carolina, que era um projeto ainda em construção, eu achei muito interessante, porque estava falando de alguém que viveu a história, que é a escritora, poetisa Carolina de Jesus. E fiquei encantada com a proposta de passar para o quadrinho, que é uma mídia tão ampla que a gente pode sempre experimentar tantas coisas. O João Pinheiro ele fez todo em lápis, os traços ficaram muito legais, do preto e branco. E nada mais que a vida dela, a partir da história que ela conta no livro dela, que foi o livro de destaque na década de 60, que é O Quarto de Despejo. A HQ Carolina fala da sua história, da sua vivência, de como ela começou a produzir, de onde ela veio, a sua vida na favela Canindé, em São Paulo, à beira do rio Tietê. Carolina tem dentro dela a poesia. Quando era criança, sentia dores de cabeça e a mãe levou ela no centro espírita para saber o que ela tinha. A pessoa que atendeu disse que nada mais é que ela tinha muitas ideias. Não era para se preocupar. Ela apresenta primeiro, o projeto. Começa com a frase, ela existiu. Ela existiu é muito importante porque a mulher, muitas vezes invisibilizada nas histórias em quadrinhos, fiquei profundamente tocada. No decorrer da história, muitas mulheres ficaram esquecidas. Quando a gente trabalha com a história em quadrinho, voltado para o público feminino, pensando nas mulheres que produziam quadrinho no Brasil, principalmente, a gente vê essa falha histórica, perda de memória da produção feminina no Brasil. É bem difícil você ver, procurar saber quem são as meninas que estão produzindo. Tem tudo a ver com o trabalho do Ladies Comics, que é o site que eu faço parte, do coletivo Ladies Comics, que é falar dessas mulheres que existiram dentro da história em quadrinhos, tanto das suas autoras quanto das personagens. É uma história muito emocionante por tudo que ela passou, pelo preconceito, de ser uma mulher pobre e querer ter um livro publicado. Então, quando um jornalista encontra com ela na favela, fala, não, eu tenho que contar essa história, e publica o livro dela, consegue publicar. Para mim, o momento auge do quadrinho é esse, quando ela tá doente na cama e a filha fala que ela não vai aguentar. A cena mostra a casa dela e vai afastando aos poucos, mostrando a cidade, o rio Tietê, visto lá de cima, assim, o mundo e ela lá no meio do espaço, e ela simplesmente abre a mão, uma estrela chega até sua mão e ela fecha essa estrela, que é quando o momento que ela publica o seu livro e tem o seu reconhecimento por um espaço de tempo curto, porque depois que ela lança o segundo livro, ela é esquecida novamente. Uma história emocionante, por saber que é real, e fico muito feliz de ter esse trabalho, de poder ler esse trabalho feito para atingir também um público dentro da escola, porque eles conseguiram o edital da PROAC, e isso faz com que tenha sempre na escola pública, começa com a história dela dentro da favela e no final conta de onde ela veio, desde seu nascimento, que foi no interior de Minas Gerais, uma cidade chamada Sacramento. Me cativou pela história, pela diagramação, pela arte. No final, ele fala que ela também se posiciona como feminista. E o momento que ela fala também que o companheiro dela é o livro, é o lápis, é a leitura. Tem um momento que um homem tenta atacá-la no meio da rua, ela se impõe, briga e põe ele para correr. Ela ainda teve que lutar, porque ela escuta de tudo, desde que ela é preta demais. Mostra essa trajetória dela, desde quando ela fez todo o sucesso e depois, aos poucos, vai desaparecendo do noticiário, das listas, de melhores livros. Na hora que ela é esquecida, que ela tá andando, começa a cair papel, assim, na frente dela, vai apagando ela aos poucos, no final só resta os papéis no chão e volta ao seu que é. Obrigado pela preferência e volte sempre.